Sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com as Leoas, esse nosso papo que acontece toda a terça-feira, às 8h30 da manhã, aqui no meu Instagram, @catarutter. E essas lives são lives para que tu expanda a tua consciência, aprenda algumas coisas e se construa aí como empreendedora, como empreendedor dentro desse mundo, né? A gente aí desenvolva algumas técnicas para que tu destrave dentro desse teu processo. E aí pega o teu café e tudo mais. Nessa nossa live de hoje a gente vai falar sobre a opinião de algumas pessoas que estão relacionadas ao teu negócio e às tuas decisões pessoais. E aí a gente vai trazer um case do foda-se a opinião do seu tio. E eu quero que vocês entendam que isso é um dos das grandes barreiras para o crescimento que vocês podem ter dentro do negócio de vocês. Então, o que acontece, tá, gente? Vamos começar a falar sobre isso. E aí, assim, peguem um papel e caneta de vocês. Oi, Fê. Muito bom dia, gente. Então, prestem atenção. O que acontece aqui? A gente tem que entender, quando a gente começa a empreender, a gente tem que pensar o seguinte. Comecei o meu negócio, comecei a empreender, comecei a fazer qualquer coisa na minha vida. Existem alguns padrões que fazem com que eu tenha chegado até aqui. Então, tipo, se eu cheguei até aqui, tem coisas que eu faço sempre que me fizeram chegar até aqui, certo? Cheguei. Muito bom, fica aqui. Então, assim, tudo que eu tenho hoje é o resultado de tudo aquilo que eu fiz até hoje, certo? Então, obviamente, existem algumas questões que a gente não controla, mas basicamente, tudo que eu sou hoje é uma construção de tudo que eu vivi até agora. E aí, o que acontece? Eu percebo que existe um padrão de que várias pessoas, quando empreendem ou começam qualquer projeto, elas travam e elas não conseguem andar porque elas têm uma necessidade, às vezes, inconsciente de agradar as pessoas. E aí, nesse caso, a gente tá trazendo a opinião do seu tio, né, como uma forma de headline, assim, porque eu acho que é um case bem importante. Tem um vídeo que eu falo, que tá... Faz um tempo que eu gravei ele, que eu falo o seguinte, é um vídeo fictício, tá? Porque eu não tenho esse tio, assim. Eu falei assim, eu tenho um tio cirurgião cardíaco e toda vez que ele tá operando, ele vai lá, ele opera e tal. Eu não chego pra ele e falo, tio, tem que pegar o bisturi de tal jeito, tem que pegar e fazer tal corte, tem que não sei o quê. Porque esse é o trabalho dele, é isso que ele é muito bom. Só que por que ele acha que ele tem o direito de chegar até mim, até o meu Instagram, até qualquer coisa que eu faço e dizer o seguinte, Catarina, tu tem que fazer isso de tal forma. E eu discordo totalmente disso, por quê? O meu tio cirurgião cardíaco, ele é técnico, ele é específico naquela área dele. Por que ele acha que dentro da minha área eu não sou uma pessoa técnica, sabe? Quando a gente trabalha em coisas mais abrangentes, como é o caso da comunicação, como é o caso do Instagram aqui, as pessoas elas têm a tendência a achar que elas podem opinar. E não é que elas não possam opinar, mas pensa, uma coisa é tu questionar uma cirurgia cardíaca, outra coisa é tu achar que tu tem a capacidade de fazer. E aí vocês vão dizer, tá, mas Catarina, é óbvio, uma cirurgia cardíaca é totalmente complexa. Gente, eu não tô comparando uma cirurgia cardíaca com o Instagram, mas eu tô dizendo que cada um tem a sua área. E a gente tem que entender isso. A gente tem que entender que a construção e o respeito, eles só acontecem com o outro quando a gente se respeita. Então, às vezes a gente fica assim, mas eu quero que me respeite, só que você não se respeita. Então, aí o processo começa a ser um problema. E aí, o que eu quero dizer pra vocês, tá? Por que a gente tem essa necessidade, muitas vezes, de agradar? E depois eu vou falar como é que a gente desconstrói isso, tá? A gente tem uma necessidade de agradar hoje em dia, e aí vem de um histórico de a comunidade, tá? Então, vamos pegar lá Homem das Cavernas. Já falei algumas vezes com você sobre isso, mas vamos lá. Pega lá Homem das Cavernas, aquela época do passado e tal. A gente vivia em comunidades, né? Então, a gente tinha ali nossa tribo, digamos assim. E aí, cada um tem o seu papel dentro da tribo. Só que o que acontece? No momento em que eu tô dentro da minha tribo, cada um tem a sua responsabilidade, certo? E aí, dentro dessa responsabilidade individual de cada um, a gente consegue chegar até algum lugar. Então, existe uma necessidade de fazer parte da tribo. E como é que eu faço parte da tribo? Eu tenho que ter valores similares, então a gente falou um pouco, acho que na live passada, sobre isso, mas eu tenho que me fazer ser valioso. Então, o que acontece? Eu só consigo participar de uma comunidade no momento em que eu tenho um valor. Só que para ter um valor, muitas vezes eu ajusto os meus comportamentos. Então, eu busco formas de ser amado. Quando a gente traz isso para a realidade de hoje, para o empreender, por exemplo,
eu quero ser aceito, muitas vezes. A gente tem a tendência a querer ser aceito, buscar aceitação. O ser humano é isso. Então, como é que eu busco aceitação? Através de coisas que as pessoas validem. Através dessa aprovação social, familiar e tudo mais. Só que isso, muitas vezes, a gente não recebe. E aí, o que acontece? Por a gente não receber isso, a gente entra em parafuso e fica assim... É muito louco, assim. A gente entra num lugar perigoso... de querer que as coisas aconteçam na nossa vida, de querer que o meu negócio vai pra frente e tal, só que eu não entendo por que as coisas não acontecem. E assim, deixa eu explicar pra vocês de uma pessoa que passou por isso na prática, tá? Várias vezes eu fiquei pensando assim, fazer tal coisa, mas o que vão pensar de mim? Vocês nunca pensaram nisso? Eu já pensei várias vezes, o que vão pensar de mim? Meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Não vou fazer um post, não vou fazer um story, não vou fazer uma live. Meu Deus, o que vão pensar de mim? Deixa eu até contextualizar. Assim, essa live aqui, o objetivo dela é ser bem um café da manhã de casa, tá? Eu tô aqui na cozinha de casa e tal, com, tipo, pijama, tudo mais, tomei meu café, acordei, lavei o rosto, escovei dente, tô aqui. Zero maquiagem, zero nada. Oi, Camila. E o que acontece? É um papo meio descontraído aqui com vocês. Então, só que, por exemplo, a minha mãe é uma pessoa que, assim, ela é extremamente vaidosa. Então, se ela me ver assim, ela vai dizer, meu Deus, como assim você aparece desse jeito? Só que, assim, eu entendo o meu papel em cada processo, digamos assim. Então, o que acontece na prática mesmo, né? A gente tem que entender, e aí é um processo que a gente vai falar a partir de agora, que faz parte da gente desconstruir algumas coisas que estão na nossa cabeça. Por quê? Gente, as pessoas, seja nosso tio, famílias, amigos, conhecidos, inimigos, as pessoas, elas têm uma vida delas. Então, elas têm... Eu sempre falo, né? Elas dormem, elas acordam, elas comem, elas transam, elas trabalham, elas fazem a vida delas. Elas tomam um banho, elas veem Netflix. Então, a gente não é o centro da vida de ninguém. E às vezes a gente fica, ai meu Deus, o que vão pensar de mim? Gente, se a pessoa pensar em você, vai ser assim, ó. Pensou, julgou, próximo. A vida vai passando. Então, muitas vezes a gente entra dentro desse lugar porque a gente entra num super formato de autossabotagem. Que alô? Psst. Meu filho... Pet. Ontem ele fez xixi no meio da sala, só de birra. Vem aqui. Então, muitas vezes a gente entra nesse lugar e a gente entra num lugar de autossabotagem. Porque a gente fica naquela questão de... eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que agradar, eu tenho que não sei o quê. E aí fica aquela voz na nossa cabeça. Quem nunca passou por isso? Aquela voz na tua cabeça que te diz o que tu tem que fazer. Mas... Gente, ele tá cheirando no meu tapete. Quero, sai daí, por favor. Obrigada. Obrigada, por favor. Super nada pra falar. Aí a gente fica dentro desse ciclo de autossabotagem e a gente escuta na nossa cabeça uma vozinha, uma voz, né, que vem assim e fala: ai, Catarina, mas por que você tá fazendo isso? Tipo, que coisa ridícula. Ai, mas Catarina, o que vão pensar de ti? Ai, mas Catarina, por exemplo, sempre passa por esses momentos. Então, olhem só, na minha criação, na minha infância, eu sempre ouvi da minha avó paterna, e que assim, essa coisa de se expor é uma bobagem. Essa coisa de não sei o que é uma bobagem. Na época eram na minha infância tinha a revista Caras, até hoje deve existir Caras. Então tinha as pessoas que mostravam suas casas, né? Era uma das principais formas da gente ter um pouco mais de conexão com os famosos, com, sei lá, os atores, atrizes, blá naquela época. Então, ela dizia, mas meu Deus, que quanta bobagem essa coisa da Caras, não sei o quê. Então, ela me ensinou que a exposição era uma coisa muito ruim. A vida inteira. Que coisa horrível essa gente que se expõe. Né? E aí, quando a gente vem, né, no Instagram, e o Instagram tem um lado muito forte da exposição, por mais que a gente possa blindar o que a gente quer e tal, existe uma por exemplo, eu tô aqui me expondo pra vocês dentro da minha própria casa. Então, olhem que maravilha, gente. Experiência. Vocês estão vendo isso aqui, ó? São post-its na porta de casa pro meu marido lembrar do que as coisas que a gente combinou. Mas enfim, então, como me chamaram de blogueira no começo. Então, esse é o processo, assim, as pessoas, elas entram nesse lugar de muitas vezes criticar, questionar e tudo mais, e a gente se deixa levar. Porque dentro do nosso inconsciente, a gente tem crenças que nos fazem acreditar que aquilo tá errado, porque a gente aprendeu essa vida inteira. Então, por exemplo, essa coisa da minha avó, no caso, tá? Ela chega pra mim e fala, Catarina, porque
essa exposição é ridícula. Quem se expõe é ridículo. Por exemplo, minha avó, essa mesma avó, tá? E eu adoro ela, tipo, minha avó, amo, tal, elas têm as crianças dela. Ela diz pra mim que quem tem tatuagem, quem tem que riscar por fora porque é vazio por dentro. Então, na cabeça dela, tatuagem é isso. E aí, deixa eu trazer um contexto pra vocês entenderem, tá? A minha avó, o meu avô, saiu, né, fugiu não. Quer dizer, o meu bisavô, perdão, ele saiu da Alemanha e veio pro Brasil. Então, ele participou da Primeira Guerra, na Segunda Guerra ele veio pro Brasil, deixou tudo lá e tal, e veio pro Brasil. E começou, né, com a minha bisavó e tal, começaram a construir a família deles aqui e tal. E naquela época tinha aquelas, assim, tem todo um histórico das pessoas que elas eram marcadas, não sei se vocês já viram isso, naquele contexto nazista e tal, que as pessoas eram marcadas com códigos. Então elas tinham, a forma das pessoas saberem quem elas eram identificadas por códigos. Então tu é o código 1, 2, 3, 4, 5 e tal, e elas tinham uma marcação nesse sentido. E a minha avó é uma pessoa que de certa forma, não é que viveu isso, mas assim, o contexto que ela vivia era essa a realidade, pois as histórias eram através disso, né? Era uma realidade pra eles, uma realidade absurda, tá? Horrorosa. Então, ela tem essa relação com a tatuagem com uma coisa extremamente negativa, de prisão e tudo mais, né, enfim. Então, de morte e tudo mais. Então, assim, pra ela, é um lugar muito difícil. E aí, cabe a mim, como um ser humano adulto, filtrar o que eu vou trazer pra minha realidade e o que eu não vou trazer pra minha realidade. Então, por exemplo, se pra ela, tatuagem, ó, a única tatuagem que eu tenho é essa aqui, ó, tá escrito felicidade. Se pra ela, tatuagem é uma coisa, meu Deus do céu, eu tento analisar. Bom dia, Léa, bom dia, Jéssica, Dani, Carol. Sejam bem-vindas. Ana, Carol, eu não sei se eu te chamava de Aninha ou de Carol. Tô pensando no nosso momento lá no fluxo. Aliás, estamos quase ganhando esse neném, né? Olha a pessoa que já sai do assunto. Mas enfim, então pra ela, é uma crença de que é algo pejorativo, é algo negativo, é algo ruim, é algo... Não. Agora, então pra ela não faz sentido. Só que eu posso me levar pela opinião dela e não tenho a minha. E é isso, olha o impacto. Já a minha outra avó, por parte de mãe, eu e minha irmã, a gente fez essa tatuagem juntas, tá? Felicidade. Que é pra que a gente sempre lembre que quando a gente tiver uma outra, a gente tem felicidade. Beleza. Aí, a minha outra avó, por parte de mãe, quando a gente fez, ela ama essa palavra. Ela acha que a gente tem que ser muito feliz, que biriri, bororó. Ela achou tão incrível que quando a gente fez essa tatuagem, ela, na época, tinha 80 anos. Ela fez a mesma tatuagem. Ela foi lá e se tatuou e convidou minha mãe. Então, as duas também têm felicidade. Então, tem eu e minha irmã e as duas temos a felicidade. Pensem a diferença de uma avó pra outra. Porque são crenças diferentes, são ideologias diferentes, são criações diferentes e tudo mais. Então, tudo isso que a gente escuta vai criando a nossa percepção do mundo. E muitas vezes isso é uma coisa que nos dificulta a vida em vários aspectos. Porque a percepção que a gente tem do mundo é aquilo que a gente viveu. Então, como é que a gente começa a desconstruir isso, né? Como é que a gente começa a realmente parar de fazer com que essas opiniões sejam tão fundamentais na nossa vida? O que acontece, tá? Eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque é uma pira pra quem nunca fez. Pensem o seguinte, tá? A gente... Tá, vem aqui. Pensem o seguinte. Vem. Vamos ver. Assim... Hoje, se vocês parem pra pensar, tá? Existe uma voz que vem na cabeça de vocês e que faz com que vocês tomem algumas decisões. Vem aqui, calma. Que xarope. Que vocês tomem algumas decisões. Sejam... Vou pegar esse cachorro, gente, peraí. Sejam essa vozinha, uma vozinha boa. Não, tu não quer. Tu não quer, então. Tu quer que eu faça o quê? Ele quer brincar. Não é o momento de brincar. Vem no meu colo, então. Gente, as pessoas estão... tá impossível hoje tu, hein, meu filho. Ó, dá oi, pessoal. Gente, tá impossível. O que acontece, então? Essa voz que vem... Dá oi, galera. Essa voz que vem na nossa cabeça, ela serve tanto pra nos fazer...
lidar com algumas inseguranças da vida e nos proteger de alguma forma, tá? Isso vem de uma certa proteção, mas ao mesmo tempo isso faz com que muitas vezes a gente não atinja os resultados que a gente tem a capacidade de atingir. Então, por exemplo, vocês vão parar agora e pensar, quem é essa voz que vem na cabeça de vocês? Tipo, às vezes é a nossa própria voz, às vezes é a voz de um, sei lá, de um parente, de um tio, de um pai, de uma mãe, de uma avó, de um amigo, que vocês vão parar e vão pensar. Sempre que vocês se julgam, existe uma vozinha que vem na cabeça de vocês. Tipo, vocês vão falar assim, sei lá, eu tenho que, sei lá, eu vou fazer um post. Aí vocês pensam, mas será que vão gostar? Será que não sei o quê? Vocês entram em vários questionamentos, certo? Vocês vão me dizer assim, de quem é essa voz que vem pra cabeça de vocês? Vocês têm essa consciência? Vocês já pararam pra pensar nisso? Vocês têm essa consciência de quem é, que voz é essa? Ou não? Oi, Camila. Oi, Tássia. Então, existem algumas vozes que vêm na nossa cabeça. E essas vozes nos fazem ter alguns comportamentos. Então, você tem que identificar. Vamos pensar no caso que é uma voz do meu tio, tá? Aí, o que acontece? Beleza, cada vez que eu vou pensar alguma coisa, vem aquela voz do meu tio que fala, Catarina, isso é uma bobagem fazer um story. Ele nem sabe o que é um story. É uma bobagem se expor no Instagram, por exemplo. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou aprender a blindar essa voz. E eu sei que às vezes é uma pira muito louca, tá? Mas isso me ajuda muito. Eu entendo de quem é essa voz. E às vezes, se a voz não é de ninguém que eu conheço, eu dou um nome pra essa voz. Tá? Parece um processo meio esquizofrênico, mas vai fazer sentido. E através disso eu crio alguma barreira pra blindar essa voz toda vez que ela apareça pra mim. Então, por exemplo, às vezes eu posso ser mais agressiva e dizer foda-se você, ou eu posso dizer obrigada pela preocupação, mas eu sei o que eu tô fazendo. Então, eu uso muito isso na minha cabeça. Tipo, sempre que alguém vem e fala, mas eu falo isso porque eu gosto muito de ti. Aí eu falo assim, na minha cabeça, né? Obrigada pela preocupação, mas eu sei o que eu tô fazendo. E aí eu vou criando na minha cabeça, eu vou construindo essa nova crença. O tempo todo. Então assim, mas não sei o que. Tá bom, obrigada pela tua opinião, pela tua preocupação, mas eu sei o que eu tô fazendo. E aí eu vou construindo o tempo todo isso na minha cabeça de forma cada vez mais forte. Faz sentido isso pra vocês? Me digam aí. Sim, não sim, talvez. E tudo isso, toda essa construção, ela vem assim, são passos diários que a gente vai dando. Não é do dia pra noite que eu vou ter isso pronto. São passos todos os dias, sempre que eu tiver esse pensamento. Porque os pensamentos, eles geram sentimentos que geram ações, tá? Então, toda vez que eu penso algo, por exemplo, eu penso, nossa, eu não sou capaz. Eu tenho um sentimento de incapacidade, tipo de, não vai dar certo. E as minhas ações são relacionadas a isso. Então, pensa, pensamentos geram sentimentos que geram ações, tá? Isso é um princípio básico do comportamento. Então, sempre que eu tenho um pensamento que me destrói, eu vou ter sentimentos negativos e as minhas ações vão ser, tipo, opostas àquilo que eu preciso fazer. Então, por exemplo, nossa, eu quero muito, sei lá, ter um produto novo no mercado. Só que daí eu chego e falo assim, cara, quem sou eu pra lançar um produto no mercado? Eu penso isso. Aí eu começo a sentir, eu digo, não vai dar certo, não sou boa. E aí eu entro, aí na hora de fazer o que tem que fazer, eu tenho que desenhar o produto, né, escrever o produto. Aí eu vou lá e eu faço um almoço, daí eu lavo roupa, daí eu tenho uma outra reunião nada a ver, aí eu e aí eu penso em um monte de coisa, eu tomo banho, daí eu levo o cachorro pra passear, faço 1000 coisas e não faço o que eu preciso fazer em relação ao meu produto. Mas por que eu não faço? Porque tu fica procrastinando. Por que eu procrastino? Porque eu tenho um pensamento que não vai funcionar. E aí eu começo a ter um sentimento de que aquilo não vai dar certo. E eu tenho ações que me levam pra isso. Então todo esse processo de procrastinação, de insegurança e tal, vem muito desse lugar. Tá fazendo sentido isso pra vocês? Me digam aí.
Oi, Sabrina. Tá, pode descer já ou tá de bom tamanho? Teu colo? Chato tu hoje, hein? Então, vocês entendem que tudo isso que a gente falou até agora, sim, show. A gente não procrastina por nada. Show, verdade. A gente não procrastina por nada. A gente não é que, eu sou uma procrastinadora nata. Não, primeiro, tu tem pensamentos que não são positivos, que geram sentimentos não positivos, que fazem com que as ações da tua vida sejam contrárias. E outra, até hoje, o tempo todo da tua vida, tu viveu da forma X. Para que tu comece a viver da forma Y, existe um processo. E essa questão que eu falei pra vocês, né, de encontrar o nome da pessoa, né, dar um nome à tua voz. Toda vez que tu tem algum pensamento que dificulta a tua vida, tu pensar de quem é essa voz, dar um nome a ela e criar uma frase pra blindar essa voz. Então, por exemplo, no meu caso, né, que nem eu falei pra vocês, tem a voz do meu tio lá que vem na minha cabeça. Eu digo, obrigada pela tua preocupação, mas eu sei o que eu tô fazendo. Então, eu vou construindo isso. E aí eu digo pra mim mesma, eu sei o que eu tô fazendo. E aí tem inclusive um outro vídeo que eu já gravei, que é assim, fake it until you make it. Ou seja, finja ser até que você se torne. E eu não falo finja ser no sentido de fingir algo errado, digamos assim. Agora, por exemplo, quando eu tô insegura, eu vou criando uma sensação de segurança, fazendo, não, eu sou capaz, e eu vou dizendo pra mim, eu sou capaz, e aquilo, e eu começo a acreditar naquilo. Porque sempre que eu penso algo, se eu começo a pensar em coisas mais positivas, o meu sentir vai ser mais positivo. E aí eu vou criando algo mais positivo. Então, quando a gente fala nesse caso, né, foda-se a opinião do seu tio, é que o teu negócio, a tua vida, qualquer coisa que tu te envolver, só vai dar certo, só vai crescer se tu tomar as próprias rédeas da tua vida, sabe? Eu sei que cada vez mais eu entendo que não são só isso, existem alguns fatores que fazem com que a gente tenha os resultados que a gente tem, mas um dos principais, na minha percepção, é esse. É eu entender que eu, Catarina, não sou eu não preciso justificar as minhas decisões para as pessoas. E eu tenho plena capacidade de fazer o que eu tenho que fazer. Por isso que foda-se a opinião do seu tio. Então, quando eu entendo isso, a minha vida é muito, muito, muito mais fácil. Quando eu entendo que eu tenho que todo dia construir o meu futuro, os meus processos, e que eu vou agradecendo todo mundo que me ajudou até, né, enfim, e eu acho que tem essa questão de honrar e tudo mais. E, aliás, vamos falar sobre honrar. Eu tinha uma falsa ideia de, tipo, eu vou honrar a minha família. Beleza, honrar a minha família. Honrar a minha família não é eu fazer aquilo que as pessoas querem. Honrar a minha família é eu ser aquilo que eu quero ser. Eu acho que não tem nada melhor, tipo, não tem nada que faça mais sentido do que ser quem a gente quer ser, do que ser quem a gente é. Sabe? Eu acho que esse é um ponto muito fundamental no nosso processo. E isso tem que estar muito setado na nossa vida. Isso tem que estar muito forte pra tudo que a gente faz, sabe? Então, entender que cabe a cada uma de nós construir a nossa realidade, construir quem a gente quer ser, construir, enfim, e acreditar nisso é muito libertador. Sejam bem-vindas, meninas. Daisy, Tereza. Então, vamos pensar assim, sei lá, a Daisy entrou aqui agora. A Daisy tá numa fase de construir algo, tipo, tá elevando, aumentando o negócio dela, buscando mais clientes e tal. No processo dela, ela precisa acreditar que é possível, que vai dar certo e tudo mais. Então, se qualquer coisa externa abalar ela, pensa. Pensamentos geram sentimentos que geram ações. O processo dela vai ser muito mais complexo. Agora, se ela faz o contrário, se ela pensa que vai dar certo, né, ela sente que vai dar certo e as ações dela tendem a ser direcionadas para isso. Aí ela diminui a procrastinação, a ansiedade, várias outras coisas. Então, o que eu queria trazer para vocês hoje é que a construção disso tudo vem muito de encontro a vocês começarem a
não... Porque assim, gente, pensa o seguinte, nós somos bilhões de pessoas no mundo, tá? Cada pessoa tem a sua forma de enxergar o mundo. Se a gente quisesse moldar a opinião de cada um, a gente tá na merda. A gente precisa entender qual é que é a nossa própria opinião. E, assim, com todo respeito, cagar pra opinião de quem não importa. Porque, se pensa assim, isso é uma coisa que eu tento identificar muito, tá? Se eu tô numa roda de amigos e eu sei que a pessoa tem uma opinião X, e aí ela começa a moldar a opinião dela de acordo com o círculo de pessoas que ela tá, gente, isso me deixa muito irritada. É uma questão minha, assim. Eu sei que Então, por exemplo, sei lá, sei lá, a Dani tá aqui na nossa live. A Dani chega e fala assim, nossa, eu odeio, sei lá, eu não gosto de, sei lá, o que eu não gosto? Eu não gosto, pra mim, sei lá, uma cidade que... Eu não gosto de ir pro Rio de Janeiro. Então, eu sempre fico condicionada a fazer isso desde a infância. Então, por isso que a gente tá conversando. É esse o ponto. A Dani fala assim, eu não gosto de ir pro Rio... Acho que o Rio de Janeiro é um péssimo destino. Gente, eu adoro Rio de Janeiro. Tá? Acho que o Rio de Janeiro é um péssimo destino pra ir. Beleza, ela falou isso. Aí, daqui a pouco, a gente tá numa roda de amigos e alguém fala, nossa, porque eu amo o Rio, não sei o que, não sei o que. Aí a pessoa fala, a Dani fala, pois é, eu também adoro. Gente, essa coisa de ficar se moldando a cada grupinho que a gente tá não faz sentido nenhum. Eu prefiro muito mais pessoas que digam. E assim, é um ponto, tá? Que digam. Eu não gosto muito, mas que respeitam a opinião. Eu sou muito da teoria de respeitar a opinião do outro. Sabe? Não é porque, assim, eu não gosto, mas não é que a opinião da pessoa é um lixo. Isso aqui. Não, cada um tem a sua opinião. Mas, assim, tenham postura daquilo que vocês acreditam, sabe? Por exemplo, eu gosto muito de acordar de manhã, mais cedo. E, olha, vida de mãe de cachorro. Exatamente. Oi, Bru. Eu adoro acordar cedo e tal e fazer as minhas coisas. Atualmente eu tô com muito mais dificuldade disso. Muito. Então, mas eu sou muito mais do dia do que da noite. Eu gosto muito do dia. Eu funciono bem no dia. Só que assim, o que acontece? Eu fui a vida inteira... Minha mãe é muito à noite. Então eu acreditava que as pessoas à noite... Que a noite era muito melhor. Por exemplo, eu sempre falo isso, né? Se minha mãe vai montar uma árvore de Natal, ela começa a montar às 10 horas da noite. E eu fico nervosa. Porque assim, 11 horas eu não consigo mais raciocinar. E ela sempre queria me ajuda e tal, não sei o que, quando eu morava com ela. E eu sou uma pessoa que eu não funciono bem na noite. E ela dizia, bem, não sei o que. E eu achava... Só que assim, 7 da manhã, se me convidarem pra montar uma árvore de Natal, eu tô muito mais pronta. Só que eu achava que eu tava errada. Porque eu era uma pessoa muito mais diurna. E que o certo era ser noturno, porque a minha mãe é noturna. Então, olha quanto tempo eu demorei pra identificar que eu posso ter o meu próprio comportamento, o meu próprio padrão. E assim, defender não é querer catequizar as pessoas, tá? Eu gosto de acordar cedo. Se você, sei lá, se a Bruna gosta de acordar tarde, tá tudo bem. Eu não vou dizer, Bruna tem que acordar cedo porque de acordo com o estudo... Cara, cada um é adulto, sabe da sua vida. Não é... Isso é importante, não é querer catequizar os outros. Porque assim como a gente não gosta de que as pessoas nos digam quem a gente é, o que fazer, biririboró, a gente também, na minha percepção, a gente não tem que fazer isso com os outros. A gente tem que cada um saber o que cabe a cada um. Então, esse é um ponto fundamental na minha percepção. Assim, quando eu falo de não se importar com a opinião, não é que a gente não vai... assim, dane-se, eu nunca mais vou fazer o que ninguém... É entender que, acima de todas essas coisas, eu sou responsável por tomar as minhas decisões. E eu vou ser adulta pra isso, eu vou assumir isso. E eu vou identificar o que eu quero absorver e o que não me serve. Gente, vocês estão numa live comigo. Vocês não vão concordar com 100% das coisas que eu digo pra vocês. Vocês não vão. Agora, 10%, 20%, 50%, 70% vocês podem concordar. Vocês podem dizer, cara, aquilo que a Cá tá falando não faz muito sentido, mas isso faz sentido. E tá tudo bem. Sabe, eu sou casada com o Pedro. Amor da minha vida. Real, assim, eu não me vejo com outra pessoa. Mas eu não concordo com 100% com as coisas que ele faz, com o pensamento e tal. A grande maioria das coisas a gente tem uma sinergia. Agora, não é. Eu tenho pontos que eu discordo e tá tudo bem. Na infância compramos muitas coisas que não são nossas e vamos reverberando durante a vida. Exatamente, Dani. A gente vai fazendo isso, a gente vai replicando um comportamento que a gente aprendeu. Só que assim, a gente tá numa geração diferente, a gente tem ideias diferentes, tudo muda. Então, por exemplo, a Bruna entrou aqui. Vamos pensar. A Bruna chegou agora na nossa live. Ela tem as ideias, as crenças, a história de vida dela até agora. Isso tudo foi uma construção de quem ela é.
Cabe a ela identificar o que ela quer absorver e o que ela não quer absorver pra ser a adulta que ela quer ser. E importante, tá? Entendam que vocês, assim, vocês podem, hoje eu tenho menos, mas muita dificuldade disso. Eu não queria ser mais do que as pessoas que me ensinaram a ser algo. Olhem que profundo isso. Então, todo mundo que eu aprendi a ser algo, eu achava que sempre que eu comecei a ser mais, eu comecei a dizer, cara, tá errado isso. Então, por exemplo, quando eu comecei a ganhar mais dinheiro, quando eu comecei a ter mais alcance, quando eu comecei a ter mais contatos, quando eu comecei a buscar mais resultados, eu dizia assim, não pode ser isso, tem que voltar. Inconsciente. Ou seja, a gente entra num lugar muito perigoso, só que cabe a cada uma de nós querer mudar isso. Querer falar assim, ó, Dani, eu também. Querer falar, cara, eu posso fazer diferente. Eu tenho a capacidade de fazer diferente. Eu tenho o conhecimento necessário. E assim, isso é muito importante, tá? A gente entender assim. Meus pais fizeram o melhor que eles tinham, o melhor que eles podiam com aquilo que eles tinham. E assim, gente, eu repito isso todos os dias pra mim, porque eu digo, mas por que, gente? Por que não fizeram diferente? Só que daí eu penso, fizeram o melhor que eles, fizeram o melhor que eles puderam com aquilo que eles tinham. Talvez, assim, o dia que eu tiver filhos, talvez eu vá cometer vários erros que depois de anos os meus filhos vão dizer, porra, mas que cacete faz isso? E aí eu vou entender que eu fiz o melhor que eu podia com aquilo que eu tinha. É sempre assim. Então, ó, nem dirigir eu fazia. Então, Marley, porque por medo, por preconceito, por quê? Vocês entendem como isso é impactante, como isso é um processo meio louco que a gente vive? E assim, eu sou muito questionada, assim, eu não sou uma pessoa que, sei lá, tu tá numa roda de pessoas, eu passo desapercebida, a pessoa não sabe quem eu sou. Minha mãe sempre fala assim, minha filha tá casa cheia e tal. Tem pessoas que não gostam desse casa cheia. Mas eu não me moldo pra ser aquilo que eu não sou. Oi, Nath. Jamais. Porque eu acho que assim, óbvio, a gente tem que respeitar, a gente tem que... Mas, gente, eu sou quem eu sou. Ah, nem dirigia pra não parecer... Então, olha que louco isso. A Marli falando, eu nem dirigia pra não parecer melhor que os outros. Olhem a loucura, sabe? E assim, e aí a gente também tem que entender, né, o porquê disso e buscar mudar, entende? E eu tenho muito isso, assim, quanto mais eu cresço e o meu negócio cresce, mais pessoas a gente atinge. Quanto mais pessoas a gente atinge, quanto mais resultado a gente tem, mais pessoas a gente atinge, de forma positiva, né? Mais pessoas a gente ajuda e mais pessoas a gente pode ter como time, contratados e tudo mais. Então, o meu processo de crescimento ajuda totalmente o meu sistema, digamos assim. Então, como é que eu não vou querer isso? Sabe? É muita crueldade com as pessoas que acreditam no meu potencial eu não usar ele. Vocês entendem? Então, tudo isso que a gente tá falando até agora é uma desconstrução de muito tempo. Por isso que, assim, não é, gente, do dia pra noite... Ó, gente, voltamos. A live que tava bem instável. E aí eu saí e agora voltei. Vamos ver se vocês voltam. A gente tava falando sobre... Deixa eu botar aqui o negócio. Ó, a gente tava falando sobre a questão de... Ó, eu até coloquei ali a questão de a gente se auto-sabota e que essa mudança dói, mas é extremamente necessária. A gente... Que a gente cansa de ver isso, assim, esse nosso processo de... ó, deixa eu ler aqui. Ela falou... que ela não teve resultado porque ela ficou numa roda, ó, deixa eu ver aqui. E agora alavancou no meu negócio e é por conta disso também. Só que eu fico numa roda e não saio do lugar. Então, gente, deixa eu agora parar de compartilhar aqui. O que acontece? Isso é bem importante. A gente entra num fluxo e esse fluxo, ele nos gera muitos impactos perigosos, assim. A gente quer agradar, quer ser igual a alguém, quer fazer alguma coisa e a gente não entende que
a gente precisa ter a nossa responsabilidade de fazer aquilo que faz sentido pra gente. Eu vou ficar batendo nessa tecla, mas é muito verdade. Vocês estão me ouvindo bem agora? Me digam aí. Então, no momento em que eu escolho fazer algo da minha vida, eu escolho ter um negócio, eu escolho fazer alguma coisa, eu preciso entender quais são as coisas que eu vou abrir mão. Beleza, entendi isso. A partir do momento que eu escolho abrir mão de alguma coisa e que eu vou... E às vezes, o que é eu abrir mão? É abrir mão da primeira aceitação de todo mundo. Às vezes é abrir mão das escolhas que as pessoas deveriam fazer, na minha percepção. Às vezes é abrir mão... Enfim, é abrir mão de várias coisas. Show, beleza. Então, o processo de abrir mão... olhem só. Por exemplo, no dia que eu me casei, eu abri mão de ser solteira. Certo? No dia em que eu saí da casa dos meus pais, eu abri mão de ter qualquer, sei lá, respaldo, digamos assim, financeiro. No momento em que, a partir do momento que eu resolvi ter um cachorro, eu abri mão de não ter nenhuma responsabilidade com ninguém, porque agora não, faz uns bons anos que eu tenho uma responsabilidade aqui. No momento em que a pessoa tem filhos, no momento que eu tiver filhos, eu abro mão, tipo, aquela pessoa que eu era até aquele momento deixa de existir. E esse processo tem que ser muito natural. Então, no momento em que eu tenho mais clientes, eu abro mão de, sei lá, eu vou assumindo mais responsabilidades. Eu vou buscando novos lugares. Só que se eu tenho crenças que não me levam a enxergar isso de uma maneira positiva, eu entro numa fase de boicote, de autossabotagem e as coisas não acontecem. Faz sentido isso pra vocês? Então, assim, isso vale pra tudo. Tipo assim, no momento em que eu vou comer, eu abro mão de ter uma pessoa que tá com fome. É tão óbvio, mas a gente não se dá conta disso. Então, cada um de nós precisa entender o que a gente precisa abrir mão pra ter o que a gente quer ter. E a partir disso, ir buscando formas de quebrar essas nossas ideias e crenças. E atingir aquilo que a gente quer atingir. E é um processo, gente. É eu entender que eu posso ser mais e ajudar mais pessoas. É eu entender que eu posso ter resultado. É eu entender que eu posso... E uma coisa bem importante, tá? Que eu quero trazer pra vocês. Vocês não são a empresa de vocês. Quem tá aí começando a empreender, eu já tenho um negócio. São duas coisas separadas. Separem isso na cabeça de vocês. O dinheiro da empresa de vocês não é o dinheiro de vocês. Isso é fundamental pro crescimento e entendimento de cada um. Então, se eu puder dar uma orientação aqui, todos os dias desconstruam as ideias que vocês têm até hoje e as necessidades de aprovação, de aceitação, principalmente da família e tudo mais, e construam algo que faça sentido pro futuro que vocês querem ter. E eu não tô dizendo pra gente não falar com família, não é isso. Pra mim, a família é um ponto muito importante. Mas é assim, antes de vocês pensarem, existe uma teoria da máscara de oxigênio, né? Eu só posso ajudar os outros depois que eu me ajudo. Tenho máscara de oxigênio no avião e tal. Primeiro eu tenho que colocar em mim, depois colocar nos outros, se der algum problema. Por quê? Se eu não coloco em mim e sei lá, faltar alguma coisa assim, se eu não tô com a máscara de oxigênio e falta ar, eu desmaio, eu não tenho como ajudar as outras pessoas. Eu só posso ajudar quando eu estiver bem, certo? Então, eu preciso estar bem. Oi, Lu. Oi, Ale. Oi. Eis, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, eu só posso ajudar os outros depois que eu estiver bem. E pra estar bem, eu preciso estar o quê? Eu preciso botar a máscara de oxigênio em mim. Então, às vezes a gente acha que é egoísmo a gente cuidar da gente primeiro. E não é. É simplesmente uma autopreservação. Então, assim, busquem identificar qual é a voz que vem na cabeça de vocês. Pra quem não sabe o que eu tô falando, assiste a primeira parte da live, porque a live caiu. Essa live daqui a pouco vai pro YouTube. Então, aliás, inclusive, quem não viu, tá? Lá no YouTube a gente tem vários cafés pra que vocês possam assistir e tal. Então, tem todo um monte de conteúdo lá. E é isso, gente. Semana que vem a gente tem mais um Café com as Leoas. Toda terça-feira, 8h30 da manhã. Fez sentido pra vocês esse nosso papo? Me digam aí. Se vocês gostaram, se fez sentido, me contem. Sim, não, não, sim. E muito show.
E é isso, gente. Eu quero que vocês entendam que existe aí um processo. E saibam que toda vez que vocês constroem, né, olham pro negócio de vocês e resolvem construir esse negócio, resolvem amei, que bom. Existem, por exemplo, tá? A gente tem hoje o Nasce Uma Empreendedora. Quem não conhece é o meu método, tá? Meu método para mulheres que querem empreender. Quando eu criei o Nasce, as pessoas diziam, ai, que coisa ridícula, não vai dar certo. Hoje a gente tem muitas alunas dentro dele que fazem com que cada vez mais elas tenham resultado. Então hoje eu olho pro Nasce e vejo as pessoas que são impactadas por ele e penso, cara, se eu não tivesse feito esse produto, as pessoas não poderiam ter acesso a isso. E a gente construiu, fez com que elas tivessem acesso a isso. Ou seja, elas, graças a uma ideia, essa ideia já ajudou muita gente. Então, não desistam das ideias de vocês, sabe? E quem não conhece Nasce, inclusive, sugiro que vocês vão buscar conhecer. Tá na minha bio. E assim, cada uma de nós tem a sua capacidade de aquilo que faz sentido pra gente. Não busquem fazer o que faz sentido pros outros. Façam o que faz sentido pra vocês. Certo, gente? Semana que vem nos vemos de novo. E daqui a pouco a gente se vê nos stories. E é isso. Um super beijo pra vocês. Ó. Beijocas. Fiquem bem. Até.